Isso aí, então. Estão vendo já a minha tela também? Sim, professor. Então, na aula passada, o que vocês lembram que a gente conversou? Foi ontem, né? Então tá bem fresco na memória de vocês ainda. Foi sobre os planos e outras coisas lá. Foi sobre os primeiros e segundo plano do sistema operacional, de um programa, quer dizer, e sobre os processos. Isso, a gente viu basicamente os processos. E tem justamente dois tipos de processo. Processo em primeiro plano e processo em segundo plano. Então, qual que era a diferença desses dois tipos de processo? Otávio, tem como desativar um pouco o microfone? Tá dando barulho de música aqui do teu microfone. Poderia Muito repetir bem. a pergunta? Qual que é a diferença de um processo em primeiro plano e um processo em segundo plano? Posso responder essa, professor? Pode, claro. O processo em primeiro plano é aquele que está sendo executado e o em segundo plano é aquele que está guardado, certo? Ou não? Sim, na real, não, mais ou menos. O O processo em primeiro, primeiro... Oi, pode falar então. o processo de primeiro plano, ele é a interface onde o usuário, como é que é a palavra? O que o usuário mexe, e o segundo plano é onde executa as coisas acobertadas, né, podemos dizer. Isso. O Devani deu a resposta, mas foi mais parecido com a diferença de um processo para um programa, né? Um programa é quando ele está só armazenado. Ele vira um processo quando ele vai ser executado, quando ele passa a ser rodado. Só que mesmo assim, quando está rodando, a gente tem dois tipos diferentes. Por exemplo, aqui a minha tela do Google Meet, a gente vai falar que é um processo em primeiro plano. Por quê? Porque ele tem essa tela que eu estou interagindo. Mas também tem processos que eles não rodam na primeira tela, assim, quando tu está interagindo. Tem processos que eles rodam sem ter uma tela, que tu nem vê, mas ele está rodando. Por exemplo, se eu botasse aqui o Spotify e deixasse uma música enquanto a gente tivesse a nossa aula, a aula ia estar acontecendo normal e essa música ia estar rodando no fundo. Então esse processo em segundo plano é algo que roda no fundo, né? Ele não necessariamente está aparecendo naquele momento, mas ele também está executando, ele só não tem uma tela que está sendo exibida. Mas basicamente era isso mesmo, né? A gente viu também as questões dos contextos, né? A parte dos componentes, né? Então a gente viu que todo processo tem uma lista de componentes. Esses componentes vão ser 4 componentes principais que a gente tem num processo. Que é o conjunto de instruções, que quando a gente fala de conjunto de instruções, são as linhas de código, né? São as linhas do algoritmo que estão escritas. Aqui. Tá. Mais gente entrando ainda. Boa tarde, pessoal que entrou agora. Então, esse é um dos componentes, né? Opa, mais gente ainda. A gente tem esses 4 componentes. O primeiro é o conjunto de instruções, que são as linhas do código do programa, né? O espaço de endereçamento, lembra que a gente falou que o espaço de endereçamento é o espaço reservado dentro da memória RAM para aquele processo, né? Então, todo processo vai ter
as suas linhas de código, o espaço que ele vai ter reservado na memória RAM e também um contexto de hardware, que é a parte, então, a parte física mesmo de como ele funciona no processador. Então, os registradores de contador de programa, ponteiro de pilha, registrador de propósito geral. Isso daqui são pequenos componentes que são juntos do processador. Então, que quando ele troca de um processo para o outro no processador, ele precisa alterar esses valores desses componentezinhos aqui. Então, por isso que a gente fala de contexto. O que é um contexto quando a gente fala assim na língua portuguesa mesmo? Tipo, dá o contexto de algo. Alguém consegue pensar uma resposta? Do que seria o contexto na língua portuguesa mesmo, a palavra? É explicar uma determinada situação, professor. Perfeito, ótima coisa. Então, quando a gente tem um contexto de hardware, é basicamente a explicação da situação do hardware naquele momento. Então, por exemplo, um programa está executando. E lembra que a gente viu que tem as interrupções, que elas mandam um aviso para parar de processar e trocar de processo que está rodando, né? Então, a gente viu que pode fazer uma interrupção de hardware, pode ser um sinal que vai pedir para o processador trocar qual o processo que está rodando. Então, para ele parar, ele não pode simplesmente abandonar o processo anterior, né? Ele vai salvar as informações do processo que estava rodando para poder trocar para o novo processo. Essas informações a gente chama de contexto, ele vai salvar o contexto. Ou seja, imagina assim, está executando aqui meu PowerPoint e vai dar um problema de hardware lá, sei lá, a minha internet vai cair. Ele não vai simplesmente finalizar aqui o meu processo do PowerPoint. Ele vai salvar em que slide eu estava, em que momento eu estava executando, quais eram os dados que eu estava fazendo, para justamente depois que ele lidar com essa interrupção, ele poder voltar a executar esse processo aqui no mesmo ponto. Então, esse contexto, que é essa explicação da situação, é justamente o que precisa ser salvo. Sempre que a gente troca de um processo para o outro, a gente tem que saber exatamente onde o processo parou, onde o outro vai começar, para a gente não se perder, né? Para a gente não perder esse progresso. Então, esse contexto é o contexto de hardware. E o contexto de software é justamente a explicação da situação do software naquele momento, né? Então, quais eram os arquivos abertos? Quais eram as variáveis? Vocês já estavam tendo que lidar com algoritmos, tendo que lidar com variáveis, né? Por exemplo, quais as variáveis para fazer uma soma, por exemplo? Sim, professor. Então, por exemplo, exatamente isso. Quando esse programa vai estar rodando, ele vai ter salvo. Eu tenho essa e essa variável, e cada variável está com tal valor armazenado. Ele vai salvar essas informações na memória RAM. Ele não vai perder isso e iniciar do zero depois. Depois, quando esse processo voltar, ele vai continuar do ponto que ele tinha parado. Então, esses são os nossos componentes dos processos. Então, todo processo vai ter um conjunto de instruções, um espaço de endereçamento na memória RAM, o contexto do hardware e o contexto do software, né? Então, são as informações que são importantes para um processo poder interagir com o processador. Então, como é organizado esse espaço de endereçamento, né? Então, a gente vai ter, literalmente, né, então, o que a gente chama de uma pilha de endereçamento, um espaço de endereçamento, né? Então, a gente vai ter uma pilha de execução, que ele é basicamente... Isso é algo que vocês vão ver mais adiante, que é a ideia de lidar com várias funções que vão indo de um lugar para o outro. Isso é só um sinal de onde a gente vai estar no código. Vai ter um espaço em branco, que justamente vai estar ali para poder ser incrementado, porque a ideia, ele vai funcionar como uma pilha, a gente vai colocando as coisas em cima. Daí tem o texto, que é o texto do código-fonte, e os dados. E esse espaço em branco, então, vai sendo preenchido conforme o programa vai rodando.
Isso aqui é só uma ilustração de como isso é organizado. Não é algo muito importante agora, né? Só para você mostrar um pouquinho para vocês. Tá? Então, por enquanto a gente está vendo as características básicas dos processos, né? Então, mas a gente tem que ver que um sistema operacional multiprogramado, ou seja, que tem vários processos rodando ao mesmo tempo, ele não vai ter apenas a consciência de um único processo, mas de todos os processos sendo executados. Ou seja, é necessário saber o conjunto de instruções, o espaço de endereçamento, o contexto de hardware, o contexto de software de múltiplos processos. Peguei aqui. O que significa isso? Lembra que eu falei, pensa, cada processo tem esses 4 componentes, né? Conjunto de instruções, espaço de endereçamento, contexto de hardware e contexto de software. Só que isso todos os processos têm esses 4 componentes. Só que um processador, um computador, normalmente a gente vai ter múltiplos processos que vão estar prontos para ser executados simultaneamente. Então, lembra que eu falei que o nosso processador ele lida apenas com um processo de cada vez, né? Então, o processador ele executa um único programa de cada vez. Lembram o que eu falei que acontece por que aparece que a gente roda vários programas ao mesmo tempo? Hein, pessoal? A gente não parece ter vários programas sendo executados ao mesmo tempo, que nem aqui eu tenho o PowerPoint, o Spotify, eu tenho uma atividade que eu estava corrigindo, uma calculadora, um editor de texto para fazer as correções, as planilhas para ver os horários de aula, PDFs com as atividades que eu estava corrigindo, o navegador para estar a sala do Google Meet, o WhatsApp. Então, não tenho vários processos que estão abertos? Sim. Então, lembra que o processador ele só executa um de cada vez. Como é que então aparece que a gente está executando tudo ao mesmo tempo? Ele bota os outros em segundo plano. Oi? Tá. O Otávio deu uma resposta que eu não consegui ouvir. A tua eu ouvi. Porque foi muito rápido. Exatamente. A resposta não é que ele coloca em segundo plano. Ele troca o processo que está executando muito rápido. Então, na real, ele executa só um processo de cada vez. O fato dele estar em primeiro ou segundo plano não importa. Por exemplo, o próprio Spotify. Pensa, a gente está ouvindo música e fazendo outras coisas. Significa que ele está trocando de um processo para o outro tão rápido que a gente nem percebe. E a música continua tocando como se fosse uma coisa só. Então isso acontece mais rápido do que a gente é capaz de perceber. Então, ele troca o processo que está executando em alguns milésimos de segundo. Então, por exemplo, ele vai tocar 1 milésimo de segundo de uma música do Spotify, ele vai tocar 1 milésimo de segundo da apresentação dos slides, e assim ele vai trocando de um para o outro. Só que justamente ele sempre vai trocar de um processo para o outro muito rápido. Só que pensa que essa troca de um processo para o outro, ele não pode perder o progresso, né? Por exemplo, se uma música tocou até 1 minuto e 30, ela vai ter que voltar a tocar exatamente naquele momento. Então, ele vai ter que, literalmente, ele vai tocar 1 milésimo de segundo e vai salvar o ponto que ela chegou, daí quando ela voltar, ela vai continuar daquele mesmo ponto. Então é algo que acontece extremamente rápido. Então, para isso ser possível de acontecer, o sistema operacional vai justamente ter uma organização desses processos. Então, ele vai colocar tudo isso numa tabela de processos. Que significa o quê?
ele vai ter um lugar na memória RAM que vai estar registrado quais são todos os programas que estão abertos e qual que é exatamente, então, as linhas de código, né, o conjunto de instruções, o espaço de endereçamento, o contexto de hardware e o contexto de software de cada um deles. Então, quando ele vai trocar de um para o outro, ele vai olhar para essa tabela e vai escolher qual é o próximo da fila. Daí ele vai executar 1 milésimo de segundo. Daí ele vai parar, salvar o progresso, executar o próximo da fila. Novamente, vai executar 1 milissegundo, vai salvar o progresso que ele fez na memória RAM e vai executar o próximo da fila. E ele vai passar por essa tabela centenas de vezes até que todos esses programas estejam prontos. Deu para entender? Sim. Então, essa tabela de processos também é chamada de BCP, né? O bloco de controle de processos. Então, é basicamente tabela de controle de processos ou bloco de controle de processos, normalmente é chamada essa área da memória RAM, né? Que é a forma que isso vai ser organizado. Ele vai conter, então, as informações do contexto de cada processo, ou seja, a situação deles, né? Onde é que tu estava executando, qual foi a última linha de código que foi lida, quais que eram os valores das variáveis que estavam dentro dela. Tudo isso ele vai salvar dentro da memória RAM a cada vez que ele rodar alguma coisa. E justamente, então, ele vai conter as informações necessárias para trazer o processo de volta, né? Caso o sistema operacional tenha que tirar ele de execução. A gente viu que podem acontecer, por exemplo, as nossas interrupções, que podem tirar um processo de execução. Então, se ele vai tirar de execução, a gente tem que ter salvo as informações para trazer ele de volta à execução, ou seja, voltar a rodar ele depois que está pronto, né? Então, aqui está a explicação que eu já falei, né, sobre a questão da troca de contexto do processador, ele alternar rapidamente entre os processos para dar para nós essa ilusão de estar executando várias coisas ao mesmo tempo. Então também vai ter os estados de um processo em um determinado tempo. A gente viu que tinha 3 estados possíveis, né? Que era o estado pronto, executando e bloqueado, né? Então esse estado vai ser utilizado depois para fazer a conversão, né? A execução, passar um processo desse bloco de controle para o processador. Então aqui tem essa tabela de processos, tem as informações. São essas as informações que vão ser salvas, né? Então, pro gerenciamento de processos, eu vou ter que salvar essas informações aqui. Os registradores, o contador de programa, a palavra de estado do programa, o ponteiro de pilha, o estado do processo, qual que é a prioridade daquele processo, quais que são os parâmetros de escalonamento, qual que é o identificador do processo, qual que é o processo pai, qual que é o grupo do processo, quais são os sinais que foram enviados, qual foi o momento em que o processador iniciou, quanto tempo esse processo usou da CPU, quanto é o tempo de CPU do processo filho desse processo e qual o momento do próximo alarme. Pense isso daqui, ó, um monte de informações, Ele falou alguma coisa? Professor, Oi. o gerenciador de tarefa do computador, ele é uma tabela de processos? Não, porque a tabela de processos a gente não enxerga. Ele, assim, apesar de ser parecido, ele tá aqui o gerenciador de tarefas, né? Ele já é por exemplo, a tabela de processos é algo interno do sistema operacional. Ele não, o usuário final nem chega a ver ele. Nem chega a enxergar aquela tabela de processos. O gerenciador de tarefas, ele tira algumas dessas informações da tabela de processos para mostrar para o usuário. Entende? Ele destaca, né, algumas. Isso, ele destaca as coisas que ele acha que vai ser importante para um usuário saber. Porque não, tipo, a tabela de processos, vocês foram ver, tipo, tem muita informação dentro dela, e essas informações, elas são bem importantes interno para o sistema operacional. E ele vai fazer um monte de coisa com todas essas informações que nós nunca vamos nem ver. E justamente, a gente não vê porque não precisa ver, né? Então,
Então tem uma questão que um princípio de programa é justamente, que nem vocês estão vendo agora os algoritmos, né? Vocês vão mostrar essas variáveis, as somas, as contas lá dentro desses algoritmos, vocês vão mostrar essas variáveis para o usuário depois no programa final, numa tela? Por Poderia exemplo, repetir a pergunta? quando vocês estão fazendo algoritmos, vocês vão tendo que fazer contas com variáveis, fazendo umas operações, né? Então, vocês imaginem, assim, quantos programas que vocês usam assim, no dia a dia de vocês que vocês veem. Ah, que aqui tem uma variável X, aqui tem uma variável Y. Tipo, essa parte da lógica da execução do programa, ela é escondida do usuário. O usuário não precisa saber. Então, isso daqui é como funciona por dentro. Isso não é exibido para o usuário, né? Não é exibido para a pessoa que está usando. Isso é só o funcionamento interno. É como tu pegar e imaginar assim, para tu dirigir um carro, tu precisa saber montar um motor? Não. Não. O que tu precisa saber para dirigir um carro? Apenas dirigir, né? Conduzir o carro. Isso, tu precisa saber usar o volante, o acelerador, o freio, a embreagem, as marchas e a chave. Ou seja, esses elementos, né, o volante, a chave e os pedais, são as interfaces do usuário com o motor. Ele não precisa saber como o motor funciona para fazer o carro funcionar. E a mesma coisa é um programa de computador. Então, isso daqui, essas informações aqui, é a informação do motor. Entende? Isso se tu for construir um motor, tu precisa saber. Mas se tu for só dirigir um carro, não é necessário. Então, isso daqui é escondido justamente dos usuários, porque é uma complexidade que não vai fazer diferença para o usuário. Mesma coisa, o motorista não precisa saber quais são todas as peças do motor e como funciona exatamente o motor. Ele só precisa saber como fazer aquele motor funcionar. Como ligar o motor, ele só precisa saber. Então, isso daqui é o funcionamento interno do sistema operacional para que ele funcione. Isso daqui não é exibido para as pessoas, né? Isso daqui é preocupação de quem está criando um sistema operacional, de quem está construindo um sistema operacional. É a preocupação de um programador, de uma pessoa que está criando novos programas e novos sistemas operacionais, não de uma pessoa que usa um sistema operacional. Deu para entender o porquê de distinção? Sim. 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 Então, para a parte de gerenciamento de memória, ele vai ter vários ponteiros, que também ainda é um conceito que vocês vão ver lá em C, lá na linguagem de programação, acho que, nem sei, programação vocês têm, é no segundo ano só? Ou é no primeiro ainda? Acho que é no segundo. Tá. Eu acho que então vocês ainda vão ter essa parte de conteúdo, vai explicar o que é um ponteiro, mas isso é basicamente só um ponteiro. Pelo português você já consegue perceber o que significa. Um ponteiro é justamente como se fosse uma placa que aponta para um lugar específico, né? Só que vai ser uma placa no formato de uma variável, né? Então, é literalmente uma variável que vai armazenar um endereço, né? Ou seja, vai dizer, aqui tem um ponteiro para um segmento do código. Ou seja, se tu quer ir para o código, tu vai para esse endereço. Se tu quer ir para os dados, tu vai para esse endereço. Se tu quer ir para a pilha, tu vai para esse endereço. Então é basicamente um lugar para armazenar um endereço, ou seja, a localidade de algo dentro da memória. E os arquivos, gerenciamento de arquivos, né? Então, que são a questão das pastas, né? Qual era o diretório raiz, ou seja, a pasta onde estava o arquivo, o diretório de trabalhos, quais são os arquivos que a gente estava manipulando, tudo isso acontece e é armazenado nessa tabela de processos. Então a gente vai ter também poder classificar esses processos de acordo com o tipo de recursos que eles usam mais. Então, por exemplo, a gente tem processos orientados a CPU, que são os processos que vão utilizar mais o processador,
E vai ter o tempo de execução definido pelos ciclos do processador, e vai ter processos orientados à entrada e saída. Então, isso daqui vão ser tipo, imagina assim, tu tem dois programas diferentes, um programa da impressora e um programa, sei lá, um vídeo. Qual programa que vocês acham que vai usar mais CPU, mais processador? Programa de vídeo? Isso, programa de vídeo. Porque a natureza daquele programa vai exigir bastante processamento. Um programa para usar a impressora, a gente vai dizer que ele é um programa orientado à entrada e saída, que ele vai ter mais operações ligadas às peças do hardware que não são a CPU. Por exemplo, olha, ele vai ter mais tempo de espera pela fila da impressora do que pela fila da CPU. Então, justamente porque a gente pode ter processos que são orientados a vários componentes, né? Impressora, pode ter um processo que é orientado à placa de vídeo, tem um processo que é orientado vamos pegar o teclado, o mouse, né? Então, por exemplo, placa de vídeo. Placa de vídeo é usado normalmente para jogos. Então, é um processo que ele vai ser direcionado para a placa de vídeo, não para a CPU. Então, a gente vai ter dois tipos de processos de acordo com os tipos de recursos que eles usam, né? Então, uma perguntinha aqui. O que é preferível para o computador? A gente ter processos que, em sua maioria, são orientados ao processador, ou ter uma maioria de processos que são orientados à entrada e saída, ou ter uma distribuição mista dos dois? O que é melhor da gente ter? Mais programas que usam CPU, mais programas que usam entrada e saída, ou uma mistura dos dois? Uma mistura dos dois? E isso é uma mistura dos dois, mas por quê? Qual o motivo de uma mistura dos dois ser melhor? Porque se todos os programas usar o processador, o computador não vai conseguir rodar direito. Então acho que deve ser um pouco de misto para conseguir ter memória, alguma coisa assim. Não, foi bem certinha a resposta, exatamente isso. Por quê? Imagina assim, se tu tem uma distribuição boa dos dois, tu pode justamente estar usando vários recursos do computador ao mesmo tempo. Por exemplo, se tu tem um programa que está executando e ele precisa de impressora, tu manda ele executar e usar a impressora. Enquanto ele está usando a impressora, ele não vai estar usando o processador. Então, tu pode botar outro processo para usar o processador. Então, tu vai ter dois programas rodando ao mesmo tempo, porque eles não vão estar usando a mesma peça. Se tu tem um programa que está usando bastante uma placa de rede e não muita CPU, tu pode justamente deixar ele fazendo o seu trabalho lá na placa de rede, enquanto outro processo usa a CPU. Então a gente pode justamente, então, dar uma ilusão ainda maior de velocidade, porque a gente pode, então, direcionar os processos para as peças que eles querem usar e dar, então, então tu rodar mais programas ao mesmo tempo de uma forma mais veloz. Então a gente tem aqui essa explicação, né? A resposta, tá? Então, como esses processos são criados, né? Então, de maneira geral, a criação de um processo no sistema operacional pode ocorrer devido a alguns motivos, né? Inicialização do sistema, ou seja, o processo é criado quando o computador é ligado. Isso aqui a gente pode ter, até a gente pode perceber aqui olhando no gerenciador de tarefas, tá? Por exemplo, quais são vocês têm noção, algum programa que ele abre sozinho quando o sistema é iniciado? O programa da placa de vídeo. É, um deles, né? Tipo, por exemplo, se a gente for aqui ó, no gerenciador de tarefas e tem inicializar, e vocês vão ver, tem aqui desabilitado, desabilitado, habilitado. Então, por exemplo, esses programas que estão habilitados, eles vão inicializar com o Windows. Ou seja, só de ligar o computador, sem eu clicar em nada, esses programas vão começar a ser executados. Isso daqui, então, é uma forma de disparar o início de um processo. Ou seja, mesmo que o usuário não interaja diretamente, o próprio sistema operacional pode agendar programas que ele vai abrir sozinho quando ele ligar.
Então tem vários processos que vão ser iniciados sem tu interagir, sem tu pedir para que eles abram, né? Especialmente no sistema operacional. Tipo, o sistema operacional não é um programa também? Sim. Se ele é um programa, e ele é um programa gigantesco, que é cheio de processos. Ele é provavelmente um dos maiores programas que a gente vai ter no computador. Então, quando nós ligamos o computador, lembra que a gente falou que tem aquele processo que é o boot de inicialização do kernel? Sim. Esse processo é justamente, ele tá... Primeira coisa, quando tu liga o computador, ele vai rodando os processos do sistema operacional. Tu ligou o computador, antes dele aparecer o Windows, ele vai procurar no disco onde é que está o sistema operacional e vai começar a botar na memória RAM os processos do sistema operacional. Então, todas essas coisas que a gente está vendo aqui também valem para o próprio sistema operacional. Ele também, tanto é que ele é um programa bem importante, porque assim, pensa, o sistema operacional, quando ele está sendo executado, ou seja, quando está ligado, ele vira um processo. Então, ele é um programa que gerencia os outros próprios programas e gerencia inclusive a si mesmo. Imagina assim, quando o sistema operacional dá o tempo de processamento do CPU pro Spotify, por exemplo, ele vai sair do CPU. Ou seja, o próprio sistema operacional é um programa que também está sendo executado ao mesmo tempo. Então, e ele vai interagir, então, o próprio sistema operacional vai trocar de espaços e dizendo, agora eu executo um pouco, agora esse programa executa um pouco, agora esse outro programa executa um pouco. Então, ele entra nessa mesma fila. Nessa fila de processos sendo executados. O próprio sistema operacional está lá. Então, o sistema operacional é um exemplo de um processo que é inicializado com o sistema. Tu ligou o sistema, ele liga junto. Ligou o celular, o Android liga junto. Então, ele vai ser... A inicialização dele é... Oi? Alguém falou alguma coisa? Tá? Outra forma que a gente tem de iniciar um processo, né, de criar um novo processo, é executar uma chamada de sistema para a criação de um processo. Né? Isso daqui vai ser realizado por algum processo em execução. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui até. Para ver se a gente acha aqui. Tá. Acho que aqui eu não vou conseguir pensar num exemplo aqui, mas vamos ver aqui já. Beleza, aqui. Então, aqui eu estou no meu programa de e-mail, né? Nesse programa de e-mail, ele vai ter um arquivo, que é um arquivo de vídeo, que é uma gravação de uma das aulas nossas que eu gravei. Então, se eu clicar nesse arquivo de vídeo, ele vai sair do meu e-mail e vai passar para a execução do vídeo. Ou seja, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Através de um programa, que é o programa de e-mail, eu cliquei num lugar e esse programa inicializou a criação de um novo processo, que é o processo para rodar o vídeo que eu cliquei. Ou seja, né? Então, o que a gente pode tirar da informação? Um processo pode ser criado por outro processo. Um programa pode disparar a inicialização de outro programa. Então, isso daqui acontece através de uma chamada de sistema. Então, por exemplo, quando eu cliquei ali naquele vídeo no meu e-mail, o que aconteceu? O meu e-mail fez uma chamada de sistema falando, cria um novo processo para executar um vídeo. E aí esse novo processo é criado. Professor. Oi. Então, resumindo, um aplicativo ele faz uma chamada do sistema para dar boot em outro aplicativo?
Faz, exatamente. Isso acontece bastante, com bem mais frequência no Android. Por exemplo, no Android vocês não têm como, por exemplo, vários aplicativos que tu vai estar usando, ele vai pedir, posso usar a câmera? Então, por exemplo, sei lá, tu tá lá no Facebook, daí tu vai postar uma foto. Daí quando tu vai tirar uma foto, a foto, imagina, sei lá, tu tá no Facebook e tu quer tirar uma selfie. O Facebook é um programa. Quando vocês clicam para tirar uma foto, o programa que controla a câmera é outro programa. Tanto é que a primeira vez que vocês fazem isso, ele não vai pedir uma janelinha, dar permissão para o Facebook usar a câmera do celular? Ele não aparece essa mensagem? Sim. Sim. Justamente porque ele está pedindo uma solicitação para usar um outro programa, o programa de controle da câmera. Então ele vai fazer uma chamada de sistema para ligar esse outro programa, que quem sabe não estava ligado. E justamente ele vai, não, para usar esse daqui, eu tenho que chamar esse outro programa. Então ele vai fazer essa chamada de sistema para ligar esse outro programa. E esse outro programa, então, passa a ser um processo. Então, no celular fica bem claro de ver isso, né? Porque vários programas justamente vão te jogando de um para o outro. Às vezes, por exemplo, tu vai clicar para uma coisa, por exemplo, tu vai baixar um arquivo, daí tu, sei lá, por exemplo, baixou a aula aqui. Daí ele vai baixar, daí tu vai clicar, daí ele vai pedir, abrir isso com qual programa? Ele não vai dar às vezes, essa mensagem, tu quer abrir esse arquivo com qual desses programas? Ele vai te dar uma lista de programas. Sim, acontece muito isso. Isso dali é justamente, olha, tu tá num programa que tu tá fazendo uma atividade nele, e para tu fazer uma ação, ele precisa que seja executado outro programa. Ou seja, um programa vai disparar a abertura de outro. Então é outra forma que a gente tem de criar processos num sistema operacional. Outra forma, que é a forma que é mais comum para nós, é uma requisição de usuário. Ou seja, duplo clique do mouse ou através da tela de toque no celular. Tu dá 2 cliques numa coisa, então, por exemplo, dá 2 cliques aqui, eu iniciei esse processo no sistema operacional. Então, isso daqui, a minha interação com o sistema operacional, também podem gerar novos processos. E ainda tem essa inicialização de processo em lote, tá? Isso daqui acontece, ele é usado para empresas gigantes e computadores gigantes, tá? Só que isso aqui é bem raro vocês verem, tá? Isso daqui, imaginar assim, os computadores lá da Google, né? Como é que funcionam. Eles não vão rodar um processo de um em um, porque, tipo, os computadores lá são gigantescos, né? E eles têm que rodar milhões de processos ao mesmo tempo. Então, daí eles usam essa ideia de inicialização de processo em lote, que é basicamente eles têm uma rotina, né, para fazer várias coisas serem iniciadas ao mesmo tempo, de maneira automática. Mas isso daqui é mais para sistemas de grande porte. Vocês já viram como é que é, por exemplo, um lugar que tem um computador de grande porte, que nem tipo a Google? Sim, não vi pessoalmente, mas já vi em televisão já. Todo mundo viu já ou não? Eu não. Vamos mostrar aqui. Isso daqui é o data center, é um dos data centers da Google. Isso daqui são os computadores que tem. Não fica maior a imagem, mas... Isso daqui são os computadores que tem. Isso daqui que a gente chama de data center, o centro de dados. Isso daqui também tem sistema operacional. Só que justamente vai ser um sistema operacional bem diferente para lidar com computadores desse porte aqui. Então, isso daqui não é um computador só. Se vocês forem olhar, vocês não sei se conseguem ver aqui por essa imagem. Vamos ver se... não. Não, no Chile, esse data center aqui no Chile, né? O que vocês forem ver aqui,
Esse é o data center da Google aqui no Chile. Isso aqui são várias estantes, né? E nessas estantes estão literalmente cada vãozinho desses tem um computador inteiro. Só que justamente, como eles não precisam, por exemplo, ter monitor, mouse, teclado, drive para CD, HD, porque eles não estão sendo usados por usuários, eles só têm tipo uma placa-mãe, um processador, armazenamento, e está tudo conectado em rede. Então, cada vão de cada uma dessas estantes é um computador inteiro. E todos eles são ligados um no outro e compartilhados como compartilham o seu processamento. Então, como nós falamos, nós temos computadores que usam um processador, né? A Google, para não lidar com esse problema, ela usa um sistema operacional para controlar, tipo, 2, 3 mil computadores ao mesmo tempo. Então, ela vai ter 2, 3 mil processadores para fazer as atividades para ela. Deu para entender, pessoal? Deu, professor. Sim, professor. E isso daqui é uma coisa que a gente... Esses computadores no filme. Oi? Já viu esses computadores em filme? Isso é bem comum, por exemplo, nas empresas de médio porte, por exemplo, quando eu trabalhei lá na HP e na Dell, também tinham data centers, só que vão ser bem menores, tá? Vamos pegar aqui um rack de servidor. Pô, exato, mais ou menos assim. Na empresa que eu trabalhava, tinha uma dessas estantes aqui, ó. Então, basicamente, na Google vai ter umas 2.000, né, delas, né? Na empresa que eu trabalhava lá na HP, tinha duas. Então, justamente, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, 22, espaço para 22 computadores aqui dentro. Então, lá tinha 2 desses. Esses computadores, eles tinham mais de um processadores ou eles tinham um mega processador? Então, aqui é essa a questão. Eu não entrei muito em detalhe disso, mas vocês provavelmente já ouviram dual core, quad core, coisa assim. Já ouviram falar esses termos? Processador de 2 núcleos, processador de 3 núcleos, processador de 4 núcleos. Já vamos falar. Então, na real, tu só tem uma unidade de processamento. Tu tem um processador. Só que os computadores modernos, está vindo um processador com 4 núcleos. Então, o que é a ideia desses 4 núcleos, né? Então, ele é como se fossem 4 mini processadores dentro desse um processador. Então, por que ele não conta como sendo 4 processadores? Porque os componentes que estão ao redor, deixa eu ver aqui, se eu pegar aqui, arquitetura CPU. A imagem para ficar aqui. Então, estou conseguindo ver esse desenho? Sim. Esse aqui é o desenho de uma arquitetura de computadores, ou seja, de como um computador funciona. Então, a gente tem as entradas, pode ver, a entrada é o teclado, o scanner, a webcam, o microfone, captura de vídeo, todas essas partes do hardware que são para a entrada. A gente usa elas para mandar sinais para o CPU. O CPU, então, conversa com a memória RAM e a memória ROM e os armazenamentos de dados. E aqui ainda tem uns registradores a mais, umas coisinhas assim. Então, e depois, quando ele fez esse processamento, ele manda isso para saídas, que é o monitor, a impressora, as caixas de som, os indicadores luminosos. Então, qual que é a ideia de um processador de 4 núcleos? Ele mantém, a CPU é como se aqui dentro tivesse 4 quadradinhos separados. Só que conta como uma CPU só, por quê? Porque esses componentes ao redor, a memória RAM e o armazenamento,
continua um só. Então, eles não operam de maneira independente. Então, tipo, são 4 CPUs, mas que são controlados pelo mesmo mecanismo usando as mesmas coisas. Ou seja, é como se fosse, na real, então, é um só que com 4 núcleos de processamento. Então, mas todo computador vai ter um processador só, mesmo os grandes. Eles podem ter vários núcleos, né, que é só uma parte interna para divisão de tarefas. Vou pegar aqui. Aqui, ó, essa parte também que mostra, né? A gente tem unidade de controle, unidade de lógica aritmética. Isso daqui é o processador. Então, um processador que tem 4 núcleos, ele vai ter 4 dessas unidades aqui. Mas ele só vai ter uma memória, só vai ter uma unidade de controle, uma entrada e uma saída. Então, como ele divide todos esses outros componentes, ele não conta como 4 processadores. É um processador só que tem 4 núcleos. É um pouquinho, essa parte é um pouquinho confusa, né? Porque a gente está falando da estrutura interna das peças do computador. Né? Mas, então, todo computador tem um processador só, mesmo esses grandão. Só que o que acontece? Esses processadores grandes, justamente, né? Um computador, se a gente for ver aqui, um computador para servidor, vamos pegar aqui um servidor da Lenovo e um da Dell. Eles vão ser diferentes, são computadores bem mais potentes. Ah, não, nem mostrou. Aqui, servidores da Dell. Então, olha aqui. E esse daqui, esse servidor, tá 5 mil reais, né? Isso é um computador servidor. Que ele já não é um servidor top de linha, né? Mas ele já tem várias propriedades que são bem diferentes de um computador normal. Pode ver, ele não vem com monitor, não vem com teclado, com mouse, com nada. Porque justamente esses computadores, eles são feitos para ficar 24 horas por dia ligado e não terem monitor. Tipo, a ideia é só para ele ficar armazenando e executando e sem dar problema. Então ele tem funções bem diferentes. Tanto é que o sistema operacional para um servidor é diferente de um computador normal. Nós usamos, que eu usei como exemplo, né? O Windows, o Android, por quê? São sistemas operacionais que pessoas comuns como nós usamos, né? Mas também tem sistemas operacionais para esses computadores mais grandes, mais para a empresa mesmo, né? Tipo, então um servidor de uma empresa vai ter um sistema operacional diferente desses que vocês conhecem. Alguma dúvida ainda? Não, professor. Tá. Aqui tem só umas informações a mais, não vou entrar muito em detalhe porque não é tão importante. Aqui, então a gente viu que tem várias formas para a gente iniciar um processo. Mas a gente tem várias formas também de encerrar um processo, de parar de executar um processo. A gente tem 2 tipos de términos, né? Um término normal, o que a gente chama de voluntário, ou seja, a tarefa que deveria ser executada concluiu naturalmente. Dessa forma, o processo precisa notificar o sistema operacional que ele terminou. Então, o processo então vai utilizar uma interrupção de software, ou seja, uma chamada de sistema de software, uma armadilha, chamada exit, que também está no mesmo grupo, ó, tanto é que vocês forem ver. Então, essa chamada de sistema fork cria um novo processo. Essa chamada exit é uma chamada de sistema que faz um processo ser encerrado. Então, término normal, voluntário. E a gente também tem um término por erro voluntário, né? Então,
término por erro voluntário. Então, o processo sendo executado não pode ser finalizado. Então, isso daqui, ele deu um erro e ele voluntariamente pede para ser encerrado. Então, consegue imaginar um cenário que isso pode acontecer? De um programa voluntariamente pedir para ser encerrado porque não está funcionando? Quando o Google Chrome não está respondendo, aí Conexão pede estável. para encerrar o programa. Isso pode ser um exemplo também. Outro exemplo pode ser, por exemplo, sei lá, tu está com um programa para fazer download de um arquivo e caiu a internet. Ele não vai ter como finalizar, não é? Então ele é encerrado. Exato. Ele não é necessariamente. Ele pode pedir pela sua encerramento. Ele pode falar, beleza, eu estou sem internet, não consigo mais fazer, posso solicitar então encerramento. Tipo, para eu parar de ocupar recurso. Então a gente pode terminar num processo normal, ou seja, fiz tudo que deu para fazer, fiz tudo que eu tinha para fazer e terminei de executar perfeito. Ou eu cheguei assim, não, deu um erro que eu não tenho como controlar e eu quero então parar de rodar. Então esse processo é o término voluntário. A gente tem término com erro fatal, que é involuntário. Provavelmente esse vocês também já tiveram. De estar usando um programa e do nada ele simplesmente fechar. Já tiveram isso? Sim. É, isso daqui é chamado de um término com erro fatal, que é involuntário. Ou seja, aconteceu um erro no programa que ele não teve como lidar e ele é imediatamente encerrado. Então, isso é quando aconteceu um problema. Então, aqui, por exemplo, uma divisão por zero. Vocês já aprenderam na matemática, dá para fazer algum número dividido por zero? Não sei se lembram disso. É, professor, é difícil lembrar. Acho que Na, dava, mate- mas dava zero. na matemática não existe dividir um número por zero. Não existe. Só que esse é um problema grande na computação. Porque quando uma pessoa tenta fazer, por exemplo, se vocês fizerem no algoritmo de vocês, pegarem, x vale 4, y vale 0, e fizer x dividido por y, vai dar uma divisão por zero, que quando vocês tentarem executar o programa, ele vai travar na hora. Porque o computador não sabe lidar com isso. Tem divisão por zero num programa, alguma conta chegou a tentar dividir um número por zero, o programa vai parar, na hora. Porque o programa não sabe lidar com uma divisão por zero. Ele fala, não existe dividir por zero. Tu pediu para mim dividir por zero, não tem como fazer, fecha o programa. Então, isso é um exemplo de um erro fatal. E também a gente tem término involuntário causado por algum processo. Então, um término involuntário causado por algum processo é quando acontece uma chamada de sistema kill, né? Que é para uma chamada para encerrar o processo. Então, por exemplo, isso que acontece quando a gente finaliza um programa através do gerenciador de tarefas solicitando finalização do processo. Vocês já usam, alguém de vocês usa Windows? Sim. Para que a gente usa normalmente o gerenciador de tarefas? Para ver qual aplicativo tá aberto, tá puxando muita memória do CPU. Isso. E normalmente quando um aplicativo trava, que nem ele falou lá do Google Chrome parar de responder, o que a gente faz quando o Google Chrome para de responder? Finaliza a tarefa. Finaliza a tarefa. Finalizar a tarefa nada mais é do que disparar uma chamada de sistema chamada kill. Então, o gerenciador de tarefas vai fazer uma chamada de sistema kill. Kill significa matar em inglês. Ele mata o processo. Ele literalmente vai falar, mata o Google Chrome. E ele vai tirar o Google Chrome da memória à força. Justamente, é um término involuntário causado por algum processo. Porque quando ele parou de responder, normalmente ele ainda está tentando fazer o processamento. Ele está tentando rodar, só que ele está com algum erro que eu
não roda. É como se ele estivesse num loop infinito, ele não consegue avançar. Ele continua rodando, ele continua usando os recursos do sistema, mas ele não vai para frente. Então a gente vai no sistema gerenciador de tarefas e finaliza a tarefa, e o gerenciador chama esse kill, que é matar, e mata aquele processo. Ou seja, tira ele a força da memória. Então a gente viu que tem diferentes formas de iniciar e tem diferentes formas de encerrar um processo. Então a gente também tem os nossos estados, que são 3 estados, é bem simplesinho, né? Executando, que é quando ele está executando na CPU naquele momento, né? Só vai ter um processo, imagina assim, se a gente for olhar o gerenciador de tarefas, eu tenho tudo isso de processos que estão rodando de uma vez só. Ou seja, tudo isso está na minha memória RAM. Ou seja, todos esses são processos, porque isso está executando. Não são programas, esses são processos. Eles estão na minha memória RAM e estão para ser executados. Só que aí que está. Realmente executando, só vai ter um. Porque eu só tenho uma CPU, então só vai ter um processo executando de cada vez. Só que ele vai trocar esse processo que está executando bem rápido, né? Então, vai ter uns processos que vão estar bloqueados, eles vão estar incapazes de executar enquanto o evento externo não ocorrer. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui com o meu WhatsApp. Eu estou aqui com o meu WhatsApp web, porque é o que eu uso, né, para baixar as atividades de vocês. Se eu tivesse sem internet, eu ia receber notificação de mensagem do WhatsApp? Não. Não, porque não tem internet. Ou seja, a parte do WhatsApp que recebe mensagens ia estar bloqueada. Ela ia falar, nem adianta me colocar na CPU porque está sem internet. Sem internet eu não consigo fazer nada. Ele ia entrar num estado de bloqueado. Ele ia falar, olha, eu preciso que a internet volta para poder funcionar. Então ele fica lá bloqueado. Ele está na memória RAM, mas ele não pede acesso à CPU. Ele fala, não, me deixa aqui, a hora que voltar a internet eu volto também. E tem processos que estão prontos. Então, que eles estão na memória, estão prontos para executar, mas eles estão esperando a fila. Estão esperando a vez deles chegar. Então, por exemplo, vamos supor que agora, que nem está com internet, eu estou aqui na videochamada com vocês, e alguém me mandar uma mensagem no WhatsApp, ele vai estar pronto, ele fala, não, beleza, a hora que chegar uma mensagem, eu vou pedir para o CPU me deixar executar também. Daí ele vai entrar na fila e dizer, não, eu quero entrar na fila, eu também quero fazer coisa. Então daí o CPU vai escolher quando é que ele vai chegar na vez. A gente tem esses 3 estados. Estar executando, estar bloqueado, estar pronto. Então a gente vai ter esse desenho aqui, que é um fluxograma das transições de estados. A gente vai ver nessa ordem aqui. Então, o processo está em execução, ou seja, está rodando na CPU. Ele vai chegar numa parte dele que ele pode precisar um evento de hardware. Por exemplo, olha, eu estou rodando meu programa, só que agora para eu fazer alguma coisa, eu preciso que o usuário tenha alguma entrada. Um exemplo disso. Vocês estão vendo que isso aqui é uma apresentação de slides, né? Essa apresentação, essa tela que está agora, eu vou sair dessa tela se eu não clicar em alguma coisa? Não. Não, vai ficar permanente nessa tela. Ou seja, ele está esperando uma entrada do usuário. Ou seja, ele foi para execução, ele executou, só que depois ele é bloqueado e ele fica aguardando uma entrada. O que é uma entrada do usuário, no caso? É eu clicar. Eu clicar em alguma coisa ou apertar no meu teclado. Porque enquanto eu não clicar com o mouse ou com o teclado, ele já exibiu essa imagem. Essa imagem só está aqui. Então, ele já fez esse processamento. Ele estava em execução, então ele entra em um estado de bloqueio, aguardando uma entrada. Então, ele vem do execução, ele vem pro bloqueado.
Quando eu clicar aqui, por exemplo, se eu clicar na tela, ele vai para outro slide. Tá? Então, ele está bloqueado, está esperando eu clicar. Mas vamos supor que eu clique, então, a hora que eu clicar, eu dei uma entrada, eu fiz o que o programa estava pedindo, então ele vai sair desse meu estado de bloqueado e vai falar pro processador, ó, tô pronto, me deixa executar. Porque ele vai querer ir, então, para o próximo slide. Ele vai dizer, eu tô pronto. Só que não vai ser instantâneo. Para mim parece instantâneo, porque o nosso tempo de reação é muito mais lento do que um computador. Quando eu cliquei, não é instantâneo que ele vai para o próximo slide. Ele vai mandar um aviso para o processador falando, o usuário já clicou, pode ir para o próximo slide. E aí ele vai para esse estado pronto. Só que quando ele vai para o pronto, ele não vai rodar na hora. Por quê? Porque já tem outro programa que está usando o CPU nesse momento. Então, vai ter um outro programa que está sendo executado. Eu vou esperar esse processo que está sendo executado chegar, terminar. Depois que ele terminou, o meu vai de volta para execução no 3, volto para execução, e depois, se eu terminei o que eu tinha que fazer, eu posso voltar. Por exemplo, executei, só que terminou meu tempo, né? Terminou meu tempo de CPU. E tem outro processo que está na fila, eu volto para o estado de pronto. Então, o meu processo ele fica eternamente alternando entre esses 3 estados. Ele fica fazendo essa rotação entre esses 3. Ele pode ir daqui para cá ou daqui para cá. E daqui para cá. Então, ele pode simplesmente ir alternando entre esses estados. Deu para entender? Sim. Tá? Então, de maneira geral, a gente viu, então, o que são os processos, as diferenças entre o processo e programa, né? Então, os processos de primeiro e segundo plano, os componentes dos processos, os conjuntos de instruções. Então, o que é ainda o conjunto de instruções? Alguém voluntário para falar? Todo processo tem um conjunto de instruções. O que seria o conjunto de instruções? Seria a ordem de cada coisa ser executável? O algoritmo. O texto do algoritmo. Conjunto de instruções é o código que vocês escrevem. Então, é o algoritmo de vocês, é o conjunto de instruções. A área de endereçamento, que é a parte na memória RAM onde ele vai ficar salvo. Pulei demais. A gente viu também a parte de criação e encerramento, né? Quais são os tipos de criação e encerramento, e as transições de estados. Então, com essa parte aqui, a gente termina a introdução da parte de processos, né? Na próxima, da parte inicial de processos. Na próxima aula, a gente vai ver a parte, então, de escalonamento de processos, que é a parte, então, de gerenciamento da fila. Então, imagina assim, que a gente viu que tem vários e vários processos, que nem se a gente for olhar aqui, o gerenciador de tarefas, a gente tem todos esses processos rodando ao mesmo tempo, e todos eles estão competindo por um único processador. Então, vai ter que ter uma fila que define, então, qual processo que vai ser executado. Então, o programa que define como a gente organiza essa fila é o escalonador de processos. E a gente vai começar a trabalhar com esse escalonador na nossa próxima aula. Então, acho que por hoje vamos encerrar, né? Porque não vale a pena entrar agora na parte de escalonamento, porque vai ter bastante coisa. E é melhor deixar para botar numa pegada. Então, justamente, vamos agora esses últimos minutos para tirar as dúvidas do que vocês entenderam, não entenderam, dificuldades, sugestões. Pode falar. Tem como a gente conseguir usar o computador mesmo sem sistema operacional? Para qualquer coisa? Ou é necessário sistema operacional para rodar? Não entendi. Tem como usar o quê? Eu não entendi. Tem como a gente usar o computador mesmo sem o sistema operacional? Não.
Não, tu pode usar um sistema operacional mais simples, mais primitivo, mas sem um sistema operacional ele não vai funcionar. Imagina assim, sem o sistema operacional, tu poderia ligar as peças, mas não teria nenhum programa instalado. Não daria vídeo, né? Não daria, justamente, tipo, ele passaria energia elétrica, mas não teria nenhum programa para ser executado. Por causa que quem controla os programas é o sistema operacional. Sem ele, as peças só ligam, elas não fazem nada. Mais alguma dúvida, um comentário, alguma coisa? O pessoal tá quieto, hein?